for plantar, ela vai aparecer ali. Então tem que olhar para lá e tem que prestar atenção. Vocês vão enxergar, não vai enxergar daí, Ednei? Não é, Ednei? A história é lá. Ednei, você tá lá. Chega pra cá, ó. Você tá lá Os meninos que estão aí, ó. no meio, gente, olha. A história vai acontecer aqui na frente, ó. Vem pra cá, Renato. esse meio aqui. Tem espaço no meio aqui, tem aqui, ó. Aqui vocês vão ver direitinho. A história se chama Logo Logo. Logo Logo. Presta atenção na história. Não precisa olhar para mim, olha para lá. Podemos? Logo Logo. Márcia Corvo Vilela. Uma linda borboleta mãe depositou seus ovos na folha de uma grande árvore na floresta tropical. Por causa dos ventos e chuvas fortes, do calor intenso e umidade, alguns ovos caíram. Mas 2 deles ficaram bem colados à folha e com o passar do tempo surgiram 2 lagartas. Uma nasceu primeiro. Passava o dia cortando e comendo folhas. Esperava ansiosamente que sua irmã nascesse para lhe fazer companhia. E poucos dias depois, ela chegou. Consegui! Que ovo delicioso! Crocante! Ai, que delícia! Poxa, estava torcendo para você nascer logo. Por que demorou tanto para sair? Demorei nada. Eu tinha de comer todo o ovinho. Mesmo assim, estou morrendo de fome. Tem comida aí? Tem comida aí? Tem sim. Folhas não faltam nessa floresta. Mas já vou avisando uma coisa. A coisa aqui é feia. É puro sofrimento. Verdade? Verdade. As aparências enganam-me. Vamos caminhando, procurando comida, que eu quero contar para você como que funciona o mundo aqui fora. Afinal, sou a mais velha e já passei por todo o sofrimento. Como é o seu nome? Meu nome? Meu nome é Margot. E eu vou chamar você de... Alegra. Ai, adorei! Conte mais sobre como é viver neste lugar lindo! Nós temos que arrastar o dia todo pelos galhos para conseguir folhas verdes, suculentas. Minhas costas doem de tanto subir e descer, subir e descer. As suas também vão doer. Minha barriga fica toda arranhada dos espinhos. A sua também vai ficar. Oh, que sofrimento! Sem falar nos diversos bichos que moram por aqui. Uns voam, outros se arrastam como nós. Aqueles pulam de galho em galho. Se não tomar cuidado, eles pisam ou comem você. Ai, que loucura! É um perigo. Não parece ser tão perigoso ou sofrido assim. É tudo tão animado. Veja, aquelas largatas ali do alto galho, como brincam, como dançam. Por que a gente também não pode desfrutar da vida assim? Brincar e cantar? Como a fome era grande, as 2 foram se arrastando pelos galhos para cortar e devorar todas as folhas que encontravam. Enquanto isso, Margot continuava com suas
vida de largada é sofrida? A vida é sofrida, a vida é dura, cheia de canseira, de sofrimento. Não quero deixar você triste com essa conversa, mas você viu como somos feias, moles, cheias de dobras e pesadas? Que nada, irmãzinha! Você não é uma lagarta? Eu não sou uma lagarta? Não, você é uma borboleta. Dentro de você bate um coração de borboleta. É? Mas eu me pareço uma lagarta, me arrasto, sou pesada como uma lagarta. Ai, que coisa feia sou eu. Não. É só uma fase de feiura, de moleza e de sofrimento. Um dia, nós duas seremos tão leves que poderemos voar. E voar muito alto. O quê? Eu voar? Mas eu não consigo nem me virar para ver lá do outro lado. Só vejo galhos e mais galhos por aqui. Queria poder ver de onde vem essa luz. Então vamos nos dobrar e tentar ver também? O céu estava estrelado. O brilho da lua iluminava a noite. Puxa, quem será que colocou aqueles pontinhos lá no céu? Aqueles pontinhos brilhantes? Só pode ser um Criador maravilhoso. E aquela lua prateada? O Criador deve sustentá-la com as mãos para que ela nos ilumine agora. Horas e horas se passaram. O céu ficou mais claro e o sol surgiu radiante. Enquanto isso, Alegra tentou tranquilizar a irmã. Margot, logo não nos arrastaremos mais. Voaremos alto, rodopiaremos nos ares, pousaremos de flor em flor, bebendo néctar, doce néctar das flores. Levaremos o pólen de flor em flor para que as florestas, os bosques e os jardins fiquem mais e mais bonitos e tenham muitas flores. Você fala como se eu não soubesse disso. É claro que eu já sei. Mas vai demorar muito para chegar. Todas as manhãs, ao raiar do dia, podemos fazer uma escolha. Ou viver só curtindo o sofrimento, ou pensar que no futuro o futuro reserva-nos de bom. Faça a sua escolha. É? Você acha que isso é fácil para mim, não é? Não, tão fácil quanto é para mim. Após algumas semanas, Margot chamou Alegra para outra conversa séria e preocupante. Alegra, já comemos o suficiente e ganhamos muita energia. Chegou a hora do grande sofrimento. Temos de procurar um galho resistente para construir nosso casulo e, infelizmente, nos enrolar nele. Opa! O grande dia chegou! Estava tão ansiosa. Como chegou rápido! Eu também estava ansiosa só de pensar em ficar presa no casulo, um lugar apertado, quente, sem poder me movimentar e nem falar. Isso me dá arrepios. Oh, vida! Ai, 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 ai. Ah, você pode até achar que será um sofrimento ficar presa no casulo, mas haverá uma mudança geral entre nós. Vamos ficar quentinhas, protegidas, e como não poderemos conversar uma com a outra, vamos pensar em tudo que faremos quando nos tornarmos
Beth, você realmente não me leva a sério. Não vê que esse casulo me dá medo? Porque tem que passar por tanto sofrimento. Ai, ai, ai. É necessário, Marco. Mas, dobrando o tempo, pense comigo. Se nosso Criador tem cuidado de nós até aqui, por que não continuará cuidando? Esse sofrimento passageiro só trará transformação completa. Chegou o dia tão esperado. As duas lagartas teceram seus casulos e se enrolaram nele. Margot chorava e reclamava muito, enquanto Alegra cantava uma alegre música. Borboletinha, tá na cozinha, fazia chocolate. O tempo passou e as duas irmãs saíram dos seus casulos, ainda com o corpo mole e as asas amassadas. Ai, meu Deus, estica daqui, estica de lá. Mas em questão de horas, o corpo dela se firmou e ganhou corpo. Suas asas tomaram forma e se fortaleceram. Que transformação ocorreu nelas! Que milagre! Margot se espreguiçou, esticou as asas, balançou o corpício e gritou para a irmã. Uau! Ai, pensei que não ia suportar tanto sofrimento. Mas agora, que leveza! Que asas lindas, coloridas eu ganhei. Posso voar, voar, voar pra onde quiser, sem me arrastar. Upi, upi! Eu não disse, Marco, que valeria a pena sofrer por pouco tempo? Você sempre foi e será uma linda borboleta, mesmo que antes não parecesse. Marco, agora, quem precisa ter uma conversa séria com você sou eu. Nós temos uma grande missão a cumprir. O quê? Sério? Qual é? Fala logo! Sair, gerar e multiplicar. Mais do que nunca! Estou pronta, minha irmã! Vamos nessa! Borboletinha, Tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Oti, oti, é de pó, ouro de vidro e aí fica uau! uau. Voaram as duas borboletas para bem longe, alto, procurando seus pares e lindas flores para sugar o néctar necessário. Finalmente, elas